Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje eu tô aqui pra contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de julho. Graças a Deus eu consegui sair da minha ressaca literária, então eu consegui ler bastante em julho. Leituras muito boas e diferentes, então eu tenho um pouco de cada gênero pra contar aqui pra vocês hoje. Antes da gente começar, lembra de se inscrever aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já deixa o like aqui agora no começo do vídeo, que me ajuda muito na divulgação. Assim o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e manda ele para outras pessoas também. E segue nas outras redes sociais, que assim a gente fica mais próximo. Tem conteúdo diferente em todas elas. Inclusive, nesse momento eu estou em live lá na Roxinha. E nas lives, a partir de hoje, inclusive, todas as lives vão ter sorteios de livros que são desapegos da minha estante. Inclusive, na live de hoje, eu estou sorteando O Retrato, esse aqui, que é um livro que eu gostei muito quando eu li e eu estou desapegando dele. Então, vou sortear ele na live de hoje lá na Roxinha. E é isso, se você quiser participar dos sorteios diários que a gente vai ter em todas as lives de segunda a sexta, participa das lives, vai pra lá, senta, vai que você gosta, experimenta as lives de leitura, me ajuda muito com as leituras, principalmente agora que eu tava em ressaca literária, foi pelas lives que eu consegui sair, e é isso. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, gente, lembra de usar o link aqui do canal, porque me ajuda muito, não altera o valor pra vocês, e eu tô aí agora numa nova etapa do canal, tentando viver disso, então, por favor, me ajuda, usando sempre o link aqui do canal, se for comprar qualquer coisa na Amazon. O link fica disponível em todos os vídeos e também na bio do meu Instagram, em todas as minhas redes sociais, tá bom? Bom, gente, vamos ao vídeo, porque assim, eu tive 5 leituras no mês de julho, o que eu considero o meu normal, geralmente é a partir de 5 livros que eu consigo ler em um mês, mas eu acho que foi um mês muito produtivo, porque uma dessas leituras tinha 1000 páginas, entendeu? Um desses livros tinha 1000 páginas, então eu considero que eu li bem mais do que 5 livros, pelo menos assim, é o que eu acho, né? O primeiro livro que eu concluí esse mês foi o livro Manual para Damas em Busca de um Marido Rico. Foi um livro que eu dei 4 estrelas pra ele, eu recebi ele de parceria com o pessoal da editora Arqueiro. Eu lembro que esse livro foi um livro que me envolveu muito desde o começo da história, porque ele realmente tem aquela premissa dos inimigos para amantes. Tem um vlog de leitura desse livro aqui no canal, onde eu expliquei tudo que eu pensei durante a leitura, tudo que eu achei do livro eu expliquei nesse vlog. Vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês, tá bom? Basicamente o que a gente tem aqui é a nossa protagonista que tá com a família inteira pra sustentar, porque os pais faleceram e ela ficou, como filha mais velha, ela ficou responsável por tentar manter as irmãs, né? São 4 ou 5 irmãs, se eu não me engano. E a mais velha, que é a Kitty, inicialmente ela tinha um noivo, esse noivo na primeira página ele tá terminando o noivado deles, porque ela não sabe direito porque que ele não quer mais casar com ela. E a gente tá aqui, né, é um romance de época, então a gente tá ali numa Londres elisabetana, né? Eu não sei exatamente qual é a rainha ou o rei desse período, mas a gente tá em 1818, em Londres, na Inglaterra, e ela vai pra capital, inclusive, pra conseguir um novo marido, né? Um novo noivo. Um novo noivo. Porque o noivo dela acabou de terminar com ela, não disse porquê, e deixou ela e as irmãs sem perspectiva de futuro. E a gente tá num período de Londres onde as mulheres têm poucas opções de sustento, né? Ou ela se casa pra se manter e manter o estilo de vida da família também, ou, no caso, ela vai ter que trabalhar. E para trabalhar, ela tem pouquíssimas opções respeitáveis. E ela vai optar por procurar um casamento, né? Procurar um marido rico. Ela vai para Londres e lá, durante a temporada, ela vai encontrar uma amiga da mãe dela, que vai ajudar ela a apresentar para a sociedade. Nesse período, ela vai conhecer uma família muito rica de Londres, do período, assim, que é a família do Conde de Lacy. E ela vai conhecer o irmão mais novo dele, que é o Art. O Art, ele é um menino ainda, ele acabou de completar ali seus 20 e poucos anos, então ele ainda não está, né, nesse mercado casamenteiro a todo vapor, mas ela encontra nele uma pessoa excelente, porque ele não é nem o herdeiro da família, então ele não precisa se casar com uma pessoa muito importante, o que ela realmente não é. Ele, sendo um segundo filho,
ele pode se dar ao luxo de escolher outras pessoas, qualquer pessoa que ele queira. E ela, mesmo que ele não tenha um título, ele tem uma renda anual muito boa. Então, e ela está atrás do dinheiro, entendeu? Ela está atrás de rapazes ricos, ou que vão herdar, ou que são segundos filhos bem rentáveis, entendeu? E no caso do Art, ele é um desses segundos filhos. Só que ela vai encontrar aí um impasse, porque o irmão mais velho dele, que no caso é o Conde, ele vai encontrar nela a pessoa que ela é, que no caso é uma caça-fortunas, entendeu? Ele vai olhar pra ela e falar assim, eu não confio em você, mocinha, então eu não quero você perto do meu irmão. E vai começar uma rixa entre ela e o irmão mais velho, que no caso é o Conde, o Lord Radcliffe. E é muito engraçado as interações que os dois têm, porque eles realmente se odeiam desde o começo. Eu gosto muito disso, principalmente quando os livros têm essas premissas de inimigos para amantes. É um dos clichês que eu mais gosto, sabe? Em ver, principalmente em romances de época, porque isso dá um ar cômico para a história. Eu gosto bastante de livros que têm esse alívio cômico. Gosto mais do que os livros que pesam mais pro drama. E aqui, apesar de ter várias críticas sociais, ela é uma mocinha bem pra frente, assim, à frente do seu tempo, bem independente. Ela tem uma cabeça formada em relação a todos os assuntos. Ela consegue ter uma conversa inteligente com lords e com ladies também. Então, ela é uma mocinha muito interessante e os dois ficam nessa rixa. É um livro que demora muito pra acontecer o romance, tá, gente? O romance é muito construído aos pouquinhos, não tem hot, então se você é uma dessas pessoas que não gosta de ver hot nos livros, esse é um livro que não tem hot. Eu dei 4 estrelas, eu gostei muito da leitura, fiquei bem envolvida e fiquei com vontade de ler outros livros da autora, porque eu realmente gostei dos personagens que ela criou, gostei da escrita, gostei de tudo nesse livro, assim. Acho que a única coisa que eu não curti tanto, e que foi o que fez eu tirar uma estrela do livro, é porque acaba que no final algumas coisas ficam um pouquinho corridas demais e um pouco mal explicadas, porque demora tanto acontecer o romance, mas demora tanto que aí quando acontece, fica com aquele gostinho de, pô, eu queria mais, né? Eu queria umas outras coisas, e tem umas coisas aqui que realmente incomodam por ter demorado muito, e quando acontece não tem nenhum foco, né? Não gastam muitas páginas pra satisfazer a sua curiosidade, basicamente é isso. Em seguida, eu terminei um e-book, que foi um livro de suspense. Eu acho que suspense é mais assertivo do que se eu falasse que foi um livro de terror, que foi o Love, do Stephen King. Vou deixar a capa aqui pra vocês. Eu gostei bastante, foi meu segundo livro do King, o segundo contato que eu tive com o autor. Esse livro mexeu um pouquinho com as minhas... com os meus gostos, porque primeiro, quando eu peguei esse livro, eu realmente achei que ia ser um terror. Eu tava acostumada a pensar que o King era um autor de terror, mas esse livro ele tá mais pra um suspense, sabe? Eu gostei bastante. Aqui a gente vai ter a história da Lizzie, se eu não me engano. Eu lembro que é com L, mas é porque já tem um tempinho que eu terminei o livro, aí eu esqueço um pouquinho de alguns detalhes, sabe? E o livro é bem volumoso, tá, gente? O e-book dele, eu gastei vários dias pra terminar. Acho que tem umas 600 páginas o e-book. Eu gostei bastante, mas como eu disse, gente, eu tava esperando terror. E quando eu encontrei só o suspense, eu fiquei um pouquinho decepcionada, porque eu tava na vibe de pegar um livro um pouquinho mais pesado. Mas esse livro ele vai contar a história da Lizzie. Ela acabou de perder o marido, e aí a gente vai ver uma linha do tempo, 2 linhas do tempo bifurcadas assim, cronologicamente. Por quê? Porque a gente vê a Lizzie agora no presente, sofrendo pelo luto do marido dela, e a gente também vê uma Lizzie de anos e anos atrás, onde como ela conheceu o marido, como que o relacionamento deles se desenvolveu. A gente tem algumas outras histórias de plano de fundo também, que no final das contas vão se unir em uma coisa só. Várias coisas que você acha que estão tipo desassociadas, mas na verdade no final elas vão convergir, elas vão fazer sentido, né, no todo da história. O que eu acho que o King faz muito bem é te dar várias dicas e vários caminhos diferentes que você pensa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e no final tudo faz sentido.
eu gostei bastante disso. E aí, por causa dessa narrativa em duas cronologias, no começo da história eu fiquei um pouquinho perdida. Porque ao mesmo tempo que ela tá falando no presente, passa um outro capítulo e ela já tá falando no passado. Mas não um passado cronológico, sabe? Não do começo do passado até o dia atual. Às vezes 2 anos atrás, aí no próximo capítulo que vai falar do passado, em vez de voltar 2, volta 10 ou volta 5. Então o passado não tem uma linha certinha temporal, sabe? E aí você tem que meio que ficar adivinhando aonde no passado que aquele capítulo vai se encaixar, sabe? E apesar de ser um pouco confuso no começo, logo você pega o ritmo e aí você vai montando ali as partes da história na sua cabeça. Eu gostei bastante, vai falar de coisas muito pesadas, vai falar sobre automutilação, vai falar sobre morte, vai falar sobre problemas mentais, vai falar sobre relacionamento abusivo, vai falar sobre uma série de questões, mas tudo de uma forma muito envolvente, dá muita vontade de continuar o livro, eu achei ele realmente no começo um pouco lento, principalmente porque eu ainda estava me acostumando a essas formas de narrativa, e demora um pouquinho as coisas engatarem de verdade nos acontecimentos, sabe? E muita gente me falou, olha, Paula, esse é um livro lento, mas apesar dele ser lento, não significa que ele não seja bom. Ele é muito bom. Tô conferindo aqui no meu Scooby, mas eu dei 4 estrelas pra ele. Eu lembro que eu tirei essa última estrela aí, não dei 5 estrelas, porque a explicação final, assim, o final do livro, o grande porquê de como algumas coisas aconteceram, eu não consegui comprar completamente, sabe? Teve algumas coisas no livro que eu falei, poxa, não sei se eu acredito desse jeito, eu não sei se eu confio que foi assim, ou que não sei se eu comprei a explicação, sabe? O final eu achei um pouco viajado demais. Eu acho que enquanto ele estava baseando os acontecimentos na realidade, onde o terror é mais psicológico, o suspense é tudo mais psicológico, então você acaba criando teorias dentro dos nossos limites humanos. Teve algumas viagenzinhas, assim, fora dos nossos limites humanos, que eu não comprei completamente a explicação. Eu achei um pouco viajado demais, sabe? Eu acho que passou um pouco do limite. Pra mim, tá, gente? Mas ainda assim, não deixa de ser um livro muito bom, que eu gostei muito e que eu indico, sim. É um livro do King que eu já achei bem melhor, que eu me envolvi muito mais do que Joyland, que foi o primeiro. Joyland foi muito mais curto, muito mais rápido de ler, mas esse do King eu gostei muito mais, dos assuntos e da quantidade de aspectos que ele apresenta pra você da história. Em seguida, gente, eu terminei um livro hypadíssimo, né, que foi Violeta, da Isabel Allende. Inclusive, se eu não me engano, tem já um vlog aqui no canal lendo esse livro. Teve inúmeras marcações, marquei pra caramba esse livro. Eu gostei muito, tá? Como eu disse, tem vlog aqui no canal desse e de um outro que é o mesmo vlog para 2 livros. E eu, inclusive, acho que foi o livro 5 estrelas e favoritado desse mês, que eu vou querer reler em algum momento futuro. Eu vou querer reviver essa história de novo, porque realmente foi uma história que me marcou muito. A experiência de leitura foi um pouco, sei lá, nostálgica pra mim, porque é o tipo de história que há muito tempo eu não pegava pra ler, sabe? Um romance de formação. Então aqui a gente tem a história da vida de uma mulher desde o começo até a sua morte. É uma mulher que viveu 100 anos, então ela vai passar por inúmeras situações. Ela nasceu no meio da gripe espanhola, e da pandemia da gripe espanhola, e ela morreu no meio de outra pandemia que foi a do coronavírus em 2020. E aí, eu gostei, o que eu mais gostei nesse livro é que não tem como eu te falar o que acontece aqui sem te dar spoiler, porque por ser um romance de formação, se eu contar qualquer coisa, é spoiler, porque o legal é descobrir a jornada dessa mulher ao longo da vida dela, sabe? Ela passou por muitas coisas, ela conheceu muita gente, ela teve vários aspectos da sua personalidade, assim, e, cara, eu gostei muito mesmo, fala sobre várias coisas, e tem relacionamento abusivo, tem
doenças, né, pandemias, tem morte, tem relações familiares complicadas, tem maternidade, gente, tem um monte de assuntos falando nesse livro. E eu acho que o vlog vai mostrar pra vocês um pouquinho de como foi a minha jornada lendo, tá? Os meus sentimentos ao longo da história. Vou deixar o vlog aqui linkado também nos cards pra vocês. E eu acho que vale a leitura. Eu acho que é um livro que não é um livro que vai te viciar, ele não é um livro que você senta, talvez sim, né? Mas comigo não aconteceu, de sentar e ler ele inteiro numa sentada só, sabe? Num fôlego só. Mas é legal de ler aos poucos porque a cada capítulo, ele vai contar umas coisas diferentes e vão acontecendo novas situações, ela vai conhecendo novas pessoas, vai dando saltos nos anos da vida dela e que você vai vendo como a dinâmica da vida dela muda, assim, no decorrer de poucos anos, assim, enfim, gente, é muito interessante, gostei demais. Eu acho que vale o hype, eu acho que realmente foi um livro favoritado, 5 estrelas, e, enfim, amei. Em seguida, eu voltei para um romance de época, e esse romance de época, gente, eu tava em dúvida se eu ia dar 3 estrelas, 3,5 ou 4. E eu estou falando de Um Estranho nos Meus Braços, da Lisa Kleypas. Esse livro foi uma LC com o Subs e o pessoal lá do Catarse. Foi a LC que a gente fez no mês de julho. Inclusive, a gente ainda não teve discussão, a gente vai ter discussão agora pelos próximos dias. E assim, Um Estranho nos Meus Braços foi um livro que eu já li outros livros com essa premissa e que eu acho que eles me deixaram mais satisfeitas do que esse. Por quê? Vou explicar pra vocês. Aqui a gente tem um negócio de... A mocinha, a nossa mocinha, ela é viúva. O marido dela morreu, acho que tem de 3 a 5 anos, não me lembro o número exato de anos que ele morreu. Ela não tinha um relacionamento feliz, tá, gente? Ela tinha um relacionamento muito complicado, muito tóxico, com muita traição envolvida, muitos, maus tratos, mas em relação mais verbal do que sem agressão, tá? Mas aqui a gente também tem um plano de fundo acontecendo que tem um relacionamento tóxico e que tem agressão, violência doméstica envolvida, tá? Então a gente tem algumas coisas importantes e tensas e enfim, impactantes sendo tratadas aqui, mas o nosso casal principal, ele não passa por essas dificuldades, mas enfim, ela é viúva, tá viúva há pouco tempo, o marido dela foi dado como morto porque ele fugiu assim, né, ele abandonou a casa do que eles moravam, falou, olha, não te aguento mais, vou viajar o mundo e tchau, e é isso, ele tinha uma amante, a amante não vai com ele. E aí ele pega um navio e fala, vou viajar, vou pra Índia, vou pra algum lugar e tal. E nessa viagem o navio vai afundar, vai sofrer o acidente náutico aí, não sei como que pronuncia, o navio vai afundar e ele vai ser dado como morto. Anos depois, ele volta pra casa, ele fala, olha, eu voltei, não morri, entendeu? Passei uns anos fora aí, mas eu tava tentando voltar pra casa, me arrependo de tudo que aconteceu, eu era um péssimo marido pra você, você é o amor da minha vida, eu quero te reconquistar, que não sei o quê. E ela fica, poxa, mas agora que eu tinha acostumado a não ter um homem ditando a minha vida, agora que eu tinha acostumado a ser uma mulher independente, a viuvez, eu não tava triste com você morto, sabe? Agora que eu tava conseguindo viver minha vida em paz, sem uma pessoa ditando o que eu posso fazer, o que eu não posso na sociedade. Aí esse cara volta pra fazer eu voltar pra um casamento onde eu não era feliz, ela não tava querendo, sabe? E aí ele volta querendo reconquistar ela e pedir desculpa, que não sei o que mais. E nesse meio tempo a gente fica na dúvida, será que é ele mesmo? Será que é alguém muito parecido com ele que voltou? E você vai criando teorias, você fala assim, tem hora que eu realmente achava que era ele, e tinha hora que eu falava, não tem como ser ele, eu acho que é outra pessoa. Porque acontecem algumas situações que eu ficava, cara, como que eles querem que eu romantize um casal, sendo que no passado esse cara fez isso e isso com ela, sabe? Não tem como, eu não consigo defender, eu não consigo perdoar. Eu, Paola, não consigo perdoar, entendeu? E aí eu ficava, eu não sei o que vai acontecer no final desse livro. Eu não sei se eu torcia pra ser ou pra não ser. Eu tava com algumas teorias feitas na minha cabeça. E no final das contas, uma das minhas teorias estava certa, mas não vou falar pra vocês qual é, pra não dar spoiler do livro.
Eu gostei muito do decorrer da leitura, eu gostei muito dos personagens, eu gostei da química do casal. Eu ficava ansiosa pra continuar a leitura, sabe? Gostei realmente do livro. Mas teve alguns pontos em que eu fiquei, poxa, não sei se eu consigo acreditar nisso, eu não sei se eu consigo comprar essa história, sabe? Eu não sei. E aí eu fiquei com algumas ressalvas em relação ao casal, em relação a algumas situações esporádicas do livro, alguns comentários que eu falava, acho que eu não precisava desse tipo de comentário aqui. Enfim, aconteceram algumas coisas no livro que eu acho que me fizeram desgostar um pouco, mas eu não consegui dar 5 estrelas, mas eu consegui gostar bastante, eu consegui curtir a leitura e por isso, no final das contas, eu dei 3 estrelas e meia para esse livro. Eu realmente curti, mas entre outros livros com a mesma premissa, ele não foi o melhor para mim. Por último, mas não menos importante, vamos para um livro de fantasia que eu li esse mês, que tem 1000 páginas praticamente, que eu demorei muito pra terminar, que foi o livro Casa de Céu e Sopro, o segundo livro de Cidade da Lua Crescente, que o primeiro é Casa de Terra e Sangue. Nesse livro aqui, eu percebi que talvez eu tenha passado um pouquinho do timing de ler esse segundo livro. Por quê? Eu gostei muito do primeiro, eu favoritei, dei 5 estrelas, foi um livro maravilhoso pra mim. Eu gostava muito da história, eu tinha ficado bem envolvida. Só que eu demorei, anos pra pegar esse segundo livro. Anos não, mas pelo menos um ano eu demorei pra pegar esse livro. E eu falei, cara, eu acho que passou. Porque eu não tava mais conseguindo ficar fissurada no romance. Eu não tava mais conseguindo torcer muito por esse casal. Eu não sou uma pessoa que comprou muito esse romance, porque realmente tem coisas aqui nesse livro que eu ficava, não, gente, eu não aguento mais. Eu falei disso várias vezes nas nossas lives, onde eu tava lendo o livro. Eu também falei sobre isso no vlog, que foi o vlog que eu fiz junto com Violeta. Eu falo também sobre a minha experiência de leitura com Casa de Céu e Sopro. E aí teve momentos aqui que a leitura ficou muito cansativa, sabe, gente? Porque eram uns romances, uns hot muito fora da hora, sabe? O mundo tá acabando e uns comentários hot aleatórios, assim, que não faziam sentido pra mim no meio da história, no meio daquela cena em si. E do nada, os dois pareciam que estavam no cio, assim, toda hora querendo fazer coisas, né? E aí eu ficava, meu Deus, gente, pelo amor de Deus, segura um pouco, o mundo tá acabando, entendeu? E eles estão assim, não sei o que, vamos lá, dê, não sei o que, vamos, dê. Antes de sair, a gente foi lá e deu. Não sei, eu fiquei, pelo amor de Deus, eu preciso de mais coisa, tem outras coisas que eu quero ver no livro. E se cortar metade dessas cenas, ainda fica bom o livro, sabe? E ainda ia ter menos de 1000 páginas. Eu realmente acho que deu uma exagerada nos hots fora de hora, assim. Não que sejam muitas cenas hot, mas uns hot fora de hora. Uns comentários hot fora do timing, sabe? Que não constrói a cena pra você ficar querendo ou ansiando por esses momentos. É mais jogado ali e você fica, nossa, tão macio, né, galera? E aí eu acabei dando 4 estrelas, porque eu tirei 1 estrela porque eu realmente fiquei muito irritada com o casal. Mas eu gostei do plano de fundo, eu gostei da forma como a Sarah J. Maas deu continuidade na fantasia que começou no primeiro livro. Ela tá mexendo com um monte de mitologias diferentes, mitologia de mundos, de seres fantásticos. Eu tava com medo dela não conseguir fazer isso, mas ela conseguiu e eu acabei gostando bastante da parte fantástica do livro e dos enredos de luta, de guerra e de política acontecendo, mas o que não deu pra mim, eu não tô conseguindo, é o casal não tô conseguindo comprar esse romance, sabe? Eu não tô conseguindo me envolver tanto com os dois protagonistas enquanto par romântico. Eu tô mais envolvida com outros pares românticos do que com os principais. E foi isso, galera. Esses foram os livros que eu finalizei no mês de julho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei passar pra vocês todas as minhas impressões. Algumas coisas realmente eu esqueço, porque teve algum tempo já que eu li. Mas, como eu disse, fica nos vlogs. Vai lá nos vlogs, assiste os vlogs, porque ali é o dia a dia. É o tempo em que eu estou lendo e que estou pensando aquelas coisas. Tá bom? Um beijo pra vocês.
e até o próximo vídeo.